Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 30 de maio de 2025. Sexta semana da Páscoa, sexta-feira. Santo do dia, Santa Joana d'Arc, a camponesa, guerreira e santa. Joana d'Arc, filha de camponeses, nasceu no vilarejo da França no ano de 1412. Tinha 13 anos quando começou a ter experiências místicas. E ao rezar na igreja do seu povoado, começou a ouvir vozes misteriosas, atribuídas ao próprio Cristo Jesus, Maria e alguns santos. Estas vozes a convidavam a libertar a França, que na época estava em grande parte dominada pelos ingleses. No ano de 1429, Joana d'Arc partiu para uma expedição com o propósito de salvar a cidade de Orleans, carregando uma bandeira com os nomes de Jesus e Maria, além de uma imagem do Pai Eterno. Em maio de 1429, ela expulsou os ingleses de Orleans. Após as lutas, a cidade foi recuperada e Joana cumpriu o que lhe foi confiado, seguindo uma carreira cheia de triunfos militares. Anos mais tarde, ela foi aprisionada pelos ingleses. Presa em um poste, ela apertava uma cruz sobre o seu coração, invocando o nome de Jesus Cristo e as suas vozes, invocando também a proteção de Maria. O poste caiu nas chamas, mas, mesmo assim, ao ouvi-lo gritar 6 vezes: Jesus, 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 os ingleses lançaram as cinzas dela no rio Sena. Santa Joana d'Arc, rogai por nós. Cristo também continua falando em nosso coração. A voz de Jesus é: liberte o nosso povo, liberte meus filhos de toda a prisão, de toda a invasão deste mundo. É isso que nós vamos ver na primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que vai falar exatamente da perseguição dos primeiros cristãos, mesmo sendo perseguido, criticado, ameaçado, sua vida, Paulo e os apóstolos e discípulos construíram a igreja que chegaram até os dias de hoje. No Salmo responsorial de hoje, o Salmo 46, nos fala: o Senhor é o grande rei de toda a terra. E no Evangelho de São João, capítulo 16, 20 a 23, a continuação de ontem, é quando o Senhor nos fala que a alegria dos cristãos é a ressurreição, mas a alegria do mundo, daqueles que vivem no pecado, com a mente pagã, é a, entre aspas, morte de Deus. Então, continua nesse discurso Jesus com os apóstolos, convocando toda a igreja a anunciar Jesus. Ouçamos com atenção a palavra de hoje. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Estando Paulo em Corinto, uma noite o Senhor disse-lhe em visão: Não tenhas medo, continua a falar e não te cales, porque eu estou contigo. Ninguém te porá a mão para fazer mal. Nessa cidade há um povo numeroso que me pertence. Assim, Paulo ficou 1 ano e meio entre eles, ensinando-lhes a palavra de Deus. Na época em que Galião era procônsul na Acaia, os judeus insurgiram-se em massa contra Paulo e levaram-no diante do tribunal, dizendo: Este homem induz o povo a adorar a Deus de modo contrário à lei. Paulo ia tomar a palavra quando Galião falou aos judeus, dizendo: Judeus, se fosse por causa de um delito ou de uma ação criminosa, seria justo que eu atendesse à vossa queixa. Mas, como é questão de palavras, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E Galião mandou-os sair do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e espancaram-no diante do tribunal. E Galião nem se incomodou com isso. Paulo permaneceu ainda vários dias em Corinto.
Despedindo-se dos irmãos, embarcou para a Síria, em companhia de Priscila e Áquila. Em Secreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo 46. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Povos todos do universo, batei palmas. Gritai a Deus aclamações de alegria. Porque sublime é o Senhor, o Deus Altíssimo, o soberano que domina toda a terra. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Os povos sujeitou ao nosso jugo e colocou muitas nações aos nossos pés. Foi ele que escolheu a nossa herança, a glória de Jacó, seu bem-amado. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Por entre aclamações Deus se elevou. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus ao som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glorificamos a Deus pelo nome de Jesus, por essa santa palavra que nos mostra um momento onde o Senhor há de voltar em glória, um momento onde o Senhor há em glória, realizar o julgamento final, um momento em que seus filhos voltarão ao Pai com o Senhor. Todos nós ressuscitaremos, aqueles que viveram sua vida no batismo, aceitaram Jesus. Naquele dia não me perguntarão mais nada, porque todo entendimento, tudo será revelado. Aqui Jesus está falando da sua vinda, da sua primeira vinda, né? Da sua ressurreição junto à igreja, mas também fala profeticamente da sua volta gloriosa, né? A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada, porque chegou a sua hora. É o tempo que nós estamos vivendo. É tudo que está acontecendo com a igreja, com o mundo. Mas depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Tá? O próprio Cristo que veio. Também vós agora senti tristeza, porque toda a perseguição e a realidade do que é ser igreja neste mundo, né? Mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará. Então aqui Jesus fala da sua ressurreição no tempo dos apóstolos, mas também fala profeticamente da sua vinda gloriosa, a vinda do Senhor Jesus. O mesmo falar está no Salmo 46, quando no versículo ele fala, por entre aclamações Deus se elevou. Né? Então está ali a primeira ressurreição, a ressurreição do Senhor. O Senhor subiu ao toque da trombeta. Salmodiai ao nosso Deus o som da harpa. Salmodiai ao som da harpa ao nosso Rei. O Senhor é o grande Rei de toda a terra. E esse versículo fala da ressurreição, mas também fala da segunda vinda do Senhor Jesus. Salmo 46. E o que o Senhor, então, possa nos dar essa perseverança de Paulo e os demais seus discípulos e discípulos de Jesus, porque o mundo
fala para nós, né, que alguns ficam neutros, igual a Galião, o representante do Império Romano. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Então, quem está na dúvida, quem anda como um morno, será vomitado do mesmo jeito. Porque a palavra fala, ou antes seja frio ou quente, porque os mornos serão vomitados. Então, quem anda no cima do muro, em termos de conversão a nosso Senhor Jesus Cristo, nem ao mundo e nem à igreja, né? Nem a Cristo e nem ao mundo, esses também já serão condenados. Porque o muro onde essas pessoas estão faz parte da propriedade de Satanás, que divulga e semeia toda a confusão entre os povos. Então, essa primeira leitura nos pede uma reflexão sincera, né? Que sejamos firmes no nosso propósito de louvar e bendizer ao Senhor. Então, no versículo final aqui do versículo 18, quando Paulo fala que permaneceu ainda vários dias em Coríntios, despediu-se dos irmãos, embarcou para a Síria em companhia de Priscila e Áquila, né? Em, em Cencreia, Paulo rapou a cabeça, pois tinha feito uma promessa. Então, esse final da primeira leitura de hoje fala de Priscila e Áquila, que acompanhava Paulo na sua missão. Nos lembra que a família hoje é a grande responsável pelo anúncio do Evangelho. Foi o tempo dos apóstolos, foi o tempo dos mártires, foi o tempo dos padres na patrística, foi o tempo onde todos aqueles conceitos filosóficos surgiram na igreja, sustentando a igreja, mas agora é o tempo da família. Então, Priscila e Áquila aqui representa a família no sentido de manter a palavra, de dar suporte à igreja, de ser a igreja que caminha, de ser a igreja que anuncia o Santo Evangelho. Assim, então, entendemos o mártir de hoje, entendemos a vida de Santa Joana d'Arc, leiga, mulher, né? E naquela época, século XV, sendo aí a portadora de uma profecia de Jesus Cristo e Maria e alguns santos, que convenceu o rei da sua autoridade, né? Sendo ela ainda tão jovem, o rei acredita nela e ela liberta a França, então, do domínio inglês. Então, é isso aí, a família. Ela tinha uma família, ela vem de uma família, ela se projeta nesta missão também com a sua família e alcançando o martírio, né, pelo nome de Jesus. Mas é assim que nós devemos fazer a nossa caminhada. A família hoje é a arma que o Senhor usa, é a convocação que o Senhor faz pelo Espírito Santo para sermos anunciadores da paz. Que o próprio Deus, em nome de Jesus, possa derramar sobre toda a família o Espírito Santo. Que sejamos agora abençoados e glorificados na presença de Deus no Espírito Santo e que nos motive a anunciar o Santo Evangelho, como fez Joana d'Arc, Priscila, Áquila e todos outros grandes personagens bíblicos que, com sua família, glorificaram ao Senhor Jesus. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de Mim, se não evangelizar. Seja você também um evangelizador, anunciando com as suas redes sociais esta boa nova, esse estudo bíblico, esta pregação. Divulgue com o Facebook, com o Instagram, com o canal que você quiser, mas multiplique essa pregação para que em família possamos anunciar a palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.